Boa noite a todos. Nós estamos começando aqui o capítulo 10 do livro. Ele fala sobre circunferências e círculos. Tá? Então, o que seria circunferência? Circunferência, a definição na geometria, é eu pegar um ponto fixo no plano e depois pegar todos os pontos cuja a distância desses pontos até esse ponto que eu peguei é a mesma. Ou seja, circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto fixo do plano. Então, se eu pego todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto que eu fiz, ou seja, onde essa distância a gente conhece como sendo r de raio, é o raio, né? Isso que eu falei. A gente define uma circunferência. A circunferência é só a borda. Círculo é o lugar geométrico dos pontos menores ou iguais a um ponto fixo do plano. Então, o círculo ele engloba tanto a extremidade quanto toda a parte de dentro, certo? Então, nós temos aqui três elementos. A gente tem na geometria, quando a gente fala a corda, normalmente a corda, eu não posso afirmar se ela vai passar pelo centro da circunferência ou não. Então a corda ela sempre vai cortar a circunferência em dois pontos, onde ela pode ou não cortar o centro da circunferência. Se a corda ela corta o centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro. E a distância do centro da circunferência até qualquer extremidade da circunferência é chamada de raio. Então, qual é a primeira observação que a gente tem aqui? Daqui até aqui é raio, e daqui do centro até aqui também é raio. Então, o diâmetro, algo extremamente óbvio, ele é 2 vezes o raio, certo? O diâmetro da circunferência. Arco de uma circunferência e semicircunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência, marco 2 pontos na circunferência e do centro da circunferência eu faço aqui um segmento. Então, eu vou ter aqui de vermelho essa parte, que ela é chamada de arco menor. E a parte que fica para fora, toda essa parte, ela é chamada de arco maior, certo? Arco maior. O que seria semicircunferência? Semicircunferência a gente está cansado de falar, né? Eu tenho aqui o centro da circunferência e eu faço isso aqui, só que eu vou fazer de que forma? Em vez de eu pegar aqui e puxar até um ponto A, eu venho aqui, faço a mesma coisa, venho, puxo até um ponto A e puxo até um ponto B, dividindo a circunferência ao meio. Aqui vai ficar 180 graus e aqui vai ficar 180 graus. Então, eu tenho aqui um arco de 180 graus, que é uma semicircunferência, metade de uma circunferência, certo? Aqui a aula de hoje é praticamente pura teoria e depois a gente vai praticar fazendo bastante exercício. Dei uma voltada aqui. Então, a gente tem o setor circular. O setor circular é toda essa região, diferente de arco, que eu só considero essa parte. Então, o setor circular, eu estou pegando toda essa região daqui de dentro. Segmento, o que é um segmento circular? Segmento circular é eu traçar uma corda e considerar essa parte aqui, certo? E semicírculo, eu estou pegando toda essa parte aqui de dentro. É um pouco de teoria, extremamente uma teoria bem simples mesmo, certo? Não tenho muito o que falar. Então aqui a gente tem aqui um resultado importante, posição relativa de reta e circunferência. Então o que está acontecendo?
eu traço uma corda, eu tenho aqui a corda, corta a circunferência em 2 lugares, e aqui eu tenho o centro da circunferência. Se eu pegar do centro da circunferência até o ponto médio de A e B, eu vejo onde é a metade, marco e faço o segmento que sai do centro até esse ponto médio. Esse ponto médio, a propriedade é, ele vai ser perpendicular, certo? Vai ser perpendicular e aqui vão ter os mesmos comprimentos. Por quê? Aqui é óbvio, porque isso aqui é o raio da circunferência, certo? Mas o mais importante é isso. Então, eu tenho uma circunferência, centro, eu traço uma corda em qualquer lugar. Aí eu venho aqui e calculo a metade desse arco. Calculo a metade. Ah, a metade é aqui. Pego e uno os 2 pontos, o centro da circunferência até a metade. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então o exercício não precisa falar que forma ângulo de 90. Se ele falar que está cortando por uma corda que passa pelo centro no ponto médio, forma ângulo de 90. Da mesma forma, se eu tenho uma circunferência, tenho uma corda AB, e eu simplesmente faço isso e formo um ângulo de 90, formou ângulo de 90, está dividindo a corda ao meio. Aqui é a situação contrária, né? Aqui cortou ao meio, formou ângulo de 90. Também vale o contrário. Formou ângulo de 90, cortou o segmento ao meio. Então essas duas propriedades, elas são importantes para a gente resolver os próximos exercícios. Tangente. Então aqui, lembrando, o que é tangente? Eu tenho uma circunferência, pego qualquer ponto na circunferência e pego um segmento que vai passar por esse ponto aqui, certo? Ele só vai tangenciar a circunferência, ele vai encostar, não vai ser um segmento que vai vir e cortar a circunferência em 2 pontos. Então eu pego um ponto e traço aqui uma reta que só encosta nesse ponto, ela é a reta tangente. E qual que é a propriedade? Se eu venho do centro da circunferência até esse ponto de tangência, nesse ponto de tangência vai formar um ângulo de 90 graus com a reta T. É essa aqui também uma grande propriedade que a gente tem sempre que lembrar. Então eu tenho o centro da circunferência, eu uni até o ponto de tangência, forma ângulo de 90 com a reta. Eu uni até o ponto de tangência, forma um ângulo de 90 com a reta, certo?